Irmãos, é um privilégio estar aqui com os irmãos. Quero trazer um abraço também da Igreja Batista Memorial. Hoje pela manhã o Júnior falou lá pra gente no culto, foi bênção. Hoje eu disse para ele que eu não ia poder ouvi-lo, pastor, porque eu fiquei com as crianças hoje. E, irmãos, é muito legal ficar com as crianças, né? Eu ri bastante, muito legal mesmo. As crianças são muito puras no culto, né? E eu, meu Deus do céu, ele disse, pastor, quando você vai voltar de novo? Vou voltar, vou marcar de novo. Muito gostoso, aproveitei a quinzena jovens à frente, fui lá ficar com as crianças hoje, foi muito bom. Rimos bastante, conversamos sobre a palavra de Deus, descobri que as crianças estão muito antenadas, conhecem bastante da palavra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Privilégio estar aqui com os irmãos. Mais uma vez eu quero trazer aqui um abraço da Igreja Batista Memorial aos irmãos, também a gratidão ao pastor Alexandre pela confiança e também ao Júnior pelo convite. É muito difícil, irmãos, franquear o púlpito da igreja. É difícil. Não é que o pastor é ciumento do púlpito, não é isso, não. Mas é muito sério para a gente que é pastor, a gente tem um senso de responsabilidade, isso pesa sobre nós. Então eu quero agradecer a Deus, né, e ao pastor pela confiança, estar aqui com os irmãos nessa noite. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos nessa noite. Quando eu estava me arrumando para vir para cá, eu olhei para o lenço e disse, não vou precisar não. Carol, para que Carol foi orar? Lembrei do lenço, precisava ter pego o lenço. Ah, irmãos, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Se creres, verás a glória de Deus. Eu queria pedir, se o irmão puder me ajudar aqui, eu queria começar, antes de ler o texto, eu queria cantar uma música, que me ajudasse com um pedestal aqui. Vou pegar esse violão emprestado também. Pouco antes de vir para Resende, chegamos aqui em Resende em 2015. No ano anterior, havia gravado um CD. E o título desse CD é Testemunhos. Porque conta testemunhos mesmo, milagres, coisas que Deus fez na nossa vida, na nossa família, e tem feito também na vida da nossa igreja, dos irmãos que convivem conosco, né? E há uma música que é uma sede do meu coração. Vamos falar hoje sobre seguir, a quem você está seguindo. Essa é a temática de hoje. E há uma sede no meu coração, irmãos. Nós morávamos numa casa lá em Itaboraí. Da presença de Deus, estar com Deus, porque é bom, né? Estar aqui num culto desse, e a vontade que dá na gente é continuar aqui, adorando, buscando, ouvindo, sentindo a presença de Deus. Eu lembro que um dia eu peguei meu violão, já estava nesse processo de gravação do CD, e tua orientação, assim, a respeito das letras e tal. Deus falou no meu coração, escreve seus testemunhos aí. Eu comecei a escrever, demorou um tempo. Mas uma música não era necessariamente algo que Deus havia feito, mas um anseio do coração. Porque eu acredito, irmãos, verdadeiramente que Deus, ele tem Deus não tem filhos prediletos. Não tem. Qualquer um pode entrar, a porta está aberta da presença de Deus. Mas tem muita gente que prefere ficar do lado de fora da porta. Eu não posso ficar do lado de fora, não aguento. E há uma música que diz, eu sei que existe um lugar onde os amigos de Deus podem compartilhar e ouvir sua voz.
Eu sei que neste lugar, os desejos de Deus, os sonhos de Deus, Ele vai revelar, porque Ele revela aos seus. E a letra da música é mais ou menos assim, ó. Vou dar o desconto hoje. Vendo os irmãos cantando aqui um frio, né? A voz da gente fica muito ruim, né? Então dei o desconto aí. A letra é mais ou menos assim. Tu és meu viver, Tu és meu respirar. Os meus sonhos são teus, não há outro lugar onde eu tenha prazer longe de ti, Senhor. Eu quero estar bem junto de ti. Não posso viver, não posso respirar. Preciso te ouvir, preciso te falar. Eu não tenho prazer longe de ti, Senhor. Eu quero estar bem junto de ti. Me leva aos teus jardins. Tua presença é o que mais quero. Me leva aos teus jardins. Meu coração só deseja a tua presença. Meu coração quer mais e mais de ti. Eu sei que existe um lugar onde os amigos de Deus podem compartilhar e ouvir sua voz. Eu sei que neste lugar os segredos de Deus Ele vai revelar, pois revela aos seus. Me leva aos teus jardins. Sua presença é o que mais quero. Me leva aos teus jardins. Meu coração só deseja a tua presença. Meu coração quer mais e mais de ti. Eu sei que existe um lugar onde os amigos de Deus podem compartilhar e ouvir sua voz. Eu sei que neste lugar os segredos de Deus Ele vai revelar, pois revela aos seus. Me leva, peça ao Senhor, me leva. Você pode repetir comigo isso? Me leva, nos leva, Senhor, me leva, nos leva, Senhor, aos teus jardins, Pai. Faz-nos sair deste lugar, Senhor, e ir a este jardim nessa noite, e ouvir a sua voz, Senhor, por meio da sua palavra, em nome de Jesus, amém, amém.
Livro Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Irmãos, eu creio mesmo nisso. Creio que Deus, Ele revela os seus segredos. Deus gosta desse negócio. Nós lemos aqui no início do culto: quem pede, recebe. Se você quer mais intimidade, peça. Quem você está seguindo? Evangelho de João, capítulo 21. Eu sei que é covardia, porque eu pedi para você abrir em João e vou ler Mateus primeiro. Mas é só o tema, que diz assim, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos, é a nossa divisa: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Senhor Deus, sua palavra foi lida, Pai,
E não há dúvidas de que o Senhor está nesse lugar. E onde o Senhor está, há também a manifestação do teu Espírito, curando, salvando, libertando, edificando para a glória do teu nome. Fala ao Senhor, faz isso, Pai, para o teu louvor e para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto lia e enquanto cantava, aqui me lembrava de uma coisa. Eu pastoreei, antes de vir para Resende, eu fui membro da primeira igreja batista do Alcântara por um ano, período de transição, mas antes pastoreei por 7 anos na igreja batista no Morro do Castro, em São Gonçalo. Fomos para lá em 2006 e lá estivemos até 2013, servindo ao Senhor. Eu lembro que um dia estava num culto como esse, assim, estava sentado assim à direita do pregador, e o pregador leu uma palavra, e quando ele leu aquela palavra foi como uma flecha no meu coração, e eu disse, meu Deus, Deus está falando comigo nessa noite, e a palavra era, sai da tua tenda, da tua parentela. Eu não conhecia a cidade de Resende, nunca tinha entrado aqui. A primeira vez que eu entrei em Resende, foi a primeira vez que eu fui pregar na Igreja Batista Memorial. Deus é poderoso demais, né, irmãos? Porque eu lembro que Deus falou comigo aquilo mais ou menos em 2011, 2012. E eu guardei aquela palavra no meu coração. E num tempo muito oportuno, nós oramos e entregamos a Deus o nosso ministério naquela igreja e fomos para casa. Eu sou pastor em tempo integral, não trabalho fora. Então, fiquei 1 ano em casa. E eu dizia, Deus, o que o Senhor vai fazer agora? Vou trabalhar, volto para a minha antiga profissão? Não, já sabia que não era para fazer isso. Espera. E estive 1 ano esperando. Não, 6 meses esperando. Até que recebi um convite para pregar aqui em Resende, na Igreja Batista Memorial. Preguei na igreja, e quando lá fomos, pela primeira vez, Deus disse, é aqui. E aí aguardamos até que a igreja formalizasse o convite, e aqui estamos há 3 anos e meio, mais ou menos, seguindo para 4 anos agora, no mês de janeiro. Meus irmãos, quando a gente segue a Deus com seriedade, hoje eu não ouvi a pregação, mas ouvi uma fala última lá, já terminando o culto, do nosso pregador, que dizia que quando a gente leva Deus a sério, Deus também nos leva muito a sério. Então a pergunta nessa noite é: a quem você está seguindo? A quem ou a quê? Pode ser que não seja alguém ou alguma coisa. Nós estamos vivendo uma época interessante, as coisas têm mudado muito, e hoje a internet, as redes sociais, elas têm um poder muito grande sobre a vida de todas as pessoas. Incrível poder que tem. Então sempre alguém está seguindo alguém. Você pode não ter nem computador em casa e nem internet, mas você pode ter certeza que o modo de vida que a gente leva hoje é coordenado, regido por alguém. Mas eu achei interessante alguns dados. Não são dados de 2018, de 2017. Só uma curiosidade. Eu não tenho, mas por curiosidade, em 2017 a pessoa mais seguida no Instagram era uma moça chamada Selena Gomez. Eu não sei se tem alguém aqui que segue ou seguiu. Selena Gomez, com 120 milhões de seguidores. Os irmãos terem uma ideia, para a gente não perder muito tempo com isso, não vale muito a pena. Neymar, agora depois da Copa eu acho que deu uma caída boa, viu? Mas, no ano passado, Neymar tinha 75 milhões de seguidores no Instagram. 75 milhões de seguidores. Você tem ideia do que é isso? Você sabe por que aquele jornalista Evaristo Costa deixou a Globo e diz que não sente a menor saudade? Porque a quantidade de gente que segue aquele cara é absurda. E ele consegue ganhar muito dinheiro sem precisar fazer o que ele fazia antes. Eu suponho que ganha até muito mais do que ganhava antes, como âncora do jornal. Porque ele deixou, poxa vida, o cara... Não, está ganhando muito mais agora. Ele trabalha
em casa, o escritório dele, a sala da casa dele, trabalhando com mídias sociais, explorando isso e tem ganhado muito dinheiro com isso. Então, a moda é seguir alguém, ou uma tendência, ou a própria moda em si. Mas há um outro, o Whindersson Nunes, a galera jovem conhece bastante esse. Esse cara tinha mais de 2017, mais de 20 milhões de pessoas inscritas no seu canal. 2017, suponho que tenha muito mais agora. Note, é mais ou menos 10% da população do nosso país. Quem você tem seguido? O que você tem seguido? Atrás de quem você está andando? Porque há uma pessoa, não se surpreenda com esses dados que eu dei aqui não. São insignificantes diante do dado que eu vou trazer agora. Há uma pessoa, irmãos, que há 2000 anos não posta nada novo. O último post dele já tem mais ou menos uns 2000 anos. E ele tem 2 bilhões de seguidores. Eita, esse cara é bom demais, irmãos. 2 bilhões de seguidores. Mas infelizmente muita gente tem deixado de segui-lo. Porque tem julgado que outros são melhores. Tem gente deixando de seguir Jesus por causa de namorado, de namorada, de trabalho. Tem gente deixando de seguir Jesus por dinheiro, por ganância. Tem gente deixando de seguir Jesus pelo egoísmo. Tem gente que acha que não precisa seguir Jesus porque ele mesmo, ele se coloca no lugar de Deus. Ele é que tem que ser seguido, não é ele seguir ninguém. A quem você tem seguido? Nós lemos o texto aqui de João. E esse texto é interessante porque foi depois da ressurreição de Jesus. E há um dado que eu queria destacar nessa noite, que queria que você olhasse com muito carinho para esse dado. Porque se você segue alguém aí fora, seja quem for, essa pessoa gosta que você seja um seguidor, porque isso gera dinheiro, isso gera fama, isso dá retorno para essa pessoa. Se você tem algum site, algum blog, alguma coisa, e você tem investido no reino de Deus, que Deus abençoe sua vida, e que você tenha muita gente seguindo, porque você está fazendo isso para glorificar o nome do Senhor. Você tem algo de Deus ali para compartilhar. Você não está se autopromovendo, você está querendo glorificar o nome do Senhor. Se é o seu caso, que Deus te abençoe, continue, conte com as nossas orações por isso. Mas na sua maioria, aqueles que têm buscado seguidores, não têm o menor compromisso com os seus seguidores. Olha, para quem tem 20 milhões de seguidores, se você tacar fogo no seu computador e apagar a sua conta, isso para ele não vai fazer a menor diferença, porque ele não está preocupado com você. Mas há um dado interessante, sobre esse dado eu queria pensar aqui, porque Pedro, que era um seguidor de Jesus, agora se torna alguém seguido por Jesus. Pedro era um seguidor, mas agora quem está seguindo Pedro é Jesus. Dá para imaginar? Você ter Jesus lá como seu seguidor? Eu lembro quando eu lancei o CD há um tempo atrás, um conhecido meu falou assim, vou te seguir lá no... Não era Instagram, nada disso, era no Twitter. Vou te seguir lá no Twitter, porque eu vou te dar um moral. Eu olhei para a caraça dele assim. Deletei o nome dele. Deletei. Ele é famoso no meio evangélico, no meio da música. Mas, irmãos, nós não vamos nem pela força e por nenhum artifício próprio, mas vamos pelo poder do nosso Deus. Interessante que Pedro clicava em Jesus. E agora quem clica em Pedro é Jesus. Eu não sei se você tem algum canal no YouTube, alguma coisa assim, mas eu quero dizer para você que Jesus é seu seguidor.
Ele clicou lá em você. Ele marcou você. Ele acompanha você. Tudo que você diz, Ele sabe. Tudo que você posta, Ele está lá. Quando é coisa boa, Ele compartilha. Quando é coisa ruim, Ele te exorta. Mas Ele se importa com você. Se você olhar para o texto, você vai ver que Jesus, ele vai atrás de Pedro. E, irmãos, havia acontecido algo muito, muito trágico, porque depois de 3 anos, mais ou menos, caminhando juntos, Pedro havia negado Jesus, o texto vai dizer isso antes, e nega Jesus 3 vezes. Pedro me parece um pouco desiludido. E ele decide então pescar, sua antiga profissão. E ele vai e arrasta alguns com ele. Uma vez seguindo Jesus, não retroceda. Não torne atrás. Eu não sei em que pé que você está hoje, mas que seja essa noite, se você não tem seguido o Senhor como deveria, que seja um tempo de voltar. Porque Jesus se importa com os seus seguidores, diferente desse ambiente em que aqueles que são seguidos dão a mínima para você, talvez não conheçam você, não se importam com você, você é mais um número. Jesus se importa com você. Eu lembro, pastor Alexandre, lá, me lembro uma vez, estava meio que em crise, assim, sabe? Eu tinha uma empresa, tinha deixado a minha empresa para seguir as orientações do Senhor, e aí há um momento que parece que você dá uma repensada, e eu disse: Senhor Deus, você é médico, vou estudar medicina, vou conseguir. E aí, vou fazer o vestibular, se eu não conseguir, vou tentar um crédito estudantil, vou para a Argentina, vou para o Paraguai, não importa, vou fazer medicina. Mas Jesus nos segue, irmãos, também. Não porque nós sejamos deuses, mas porque Ele nos ama. Ele é Deus em nós. Ele é o Deus da nossa vida, mas Ele nos ama. Interessante que eu estava num culto e alguém me prega esta palavra aqui: amas-me mais do que a estes outros? E eu entendia que aquela palavra era para mim. Eu disse: meu Deus, será que o Senhor está falando comigo que eu não devo me desviar dos seus propósitos e devo... esse curso que eu estou pensando em fazer, será que o Senhor não vai abençoar? E eu dizia no meu coração: Senhor, eu vou fazer medicina e vou glorificar o Teu nome, vou ser uma bênção nas mãos do Senhor. Pode ser que você seja médico, que seja uma bênção nas mãos do Senhor, mas não era este o projeto de Deus para mim. Pelo menos para mim não era. Talvez para você também não seja. Talvez para outros seja. Não queira ser pastor se você pode ser um bom médico ou médica, ou advogado, ou advogada, professor. Mas se Deus te chamou para ser pastor, então não queira ser outra coisa. Eu lembro que fui para casa, ignorei aquela palavra. Meu sogro me visitou e disse: tem um presente para te dar. Irmãos, diante de Deus, Deus é testemunha disso. Ele disse: eu tenho um presente para te dar. Eu falei: que legal. Ele me deu um DVD. E quando eu olhei o DVD, eu falei: eu já sei o que está nesse DVD. Ah, Deus, eu já sei o que está nesse DVD. Ele foi para um curso em São Paulo, no Hagai, comprou um DVD e trouxe para mim. Ele não sabia de nada, eu não tinha falado nada com ele. E num dado momento do DVD, uma pregação que não tinha nada a ver com nada do que eu estava esperando, o pregador diz: amas-me mais do que a estes outros? Eu disse: meu Deus, o que é isso? Acho que Deus está falando comigo para eu desistir desse negócio. Irmãos, ignorei a segunda palavra, continuei fazendo orçamentos, vendo faculdade, me preparando para o vestibular, estudando. Tinha acabado de terminar uma faculdade, eu disse: bom, fiz faculdade agora, difícil a beça, vou conseguir também, vai dar certo. Ah, irmãos, Jesus, Ele anda atrás da gente. Glória a Deus por isso. Não que sejamos deuses e Ele menor do que nós, não, mas porque Ele nos ama. E nos dá um valor que a gente às vezes não tem noção. Eu lembro que eu fui à casa da minha mãe, como de costume, jantar. E aí eu cheguei na casa da minha mãe, sentei na sala, liguei a televisão,
estava passando o jornal do SBT. E quando eu liguei a televisão, o âncora do jornal de Deus é Testemunha disse: amas-me mais do que estes outros? Eu falei, não, está de brincadeira, cara. Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Que coisa doida é essa? 3 vezes em um mês, mais ou menos. A mesma palavra. E aí depois eu entendi, sabe por que ele disse aquilo? Porque foi na semana que o Papa veio ao Brasil, e todo final de programa ele terminava citando um texto bíblico. Olha, eu quis entender o que aconteceu. O âncora do SBT falando isso para mim. E aí todo final de jornal ele terminava com uma passagem bíblica. E exatamente naquele dia, naquela hora, coincidiu de eu estar ali, porque Deus queria me dizer o seguinte: não é isso que eu quero para você. E ali, irmãos, eu disse à minha esposa, eu sei de pouca coisa na minha vida, mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta: eu nunca serei um médico. Não tem como. Você entende? Ainda que eu ganhasse uma bolsa de estudo na USP, não dá. Jesus, ele vai atrás da gente também. Ele vai atrás da gente. Que Deus é esse? Que Isaías diz que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que vai atrás da gente. Jesus ressuscita, 3 vezes aparece aos discípulos, e agora, na 3ª vez, os discípulos retrocedem. Pedro havia acabado de negar Jesus 3 vezes, talvez você já tenha feito isso, e Jesus vai lá atrás dele. Jesus vai atrás daqueles que o seguem. Irmãos, um dos momentos mais impactantes desse texto para mim é o versículo 7, quando diz que ele aparece lá na praia. Está lá, os discípulos estão pescando a mais ou menos algo em torno de 80, 90 metros da praia, 200 côvados, e João avista, quando ele diz para jogar a rede, versículo 7, diz o texto que eles jogam a rede, e a rede vem com peixe, e João diz assim: Pedro, é ele, Pedro, ele veio aqui, é ele, Pedro, é o Senhor, ele está lá na praia, ele está aí. Você percebe? O Senhor, ele vai atrás dos seus seguidores. Quando nós temos esse compromisso com o Senhor, Ele também tem um compromisso com cada um de nós, meus irmãos. Compromisso de falar, de exortar, de ajudar, de suprir. A quem você tem seguido? Porque se é outro, se é uma outra coisa, você não tem esses privilégios que aqueles que seguem o Senhor têm. Porque até no dia da adversidade, Ele estará lá com você. Pedro estava constrangido, obviamente. Estava constrangido. Talvez você também, por vezes, se sinta constrangido. Talvez você esteja aqui à noite, eu não conheço ninguém aqui, além dos jovens, dos irmãos que são dessa igreja. Talvez você esteja aqui nessa noite, esteja afastado. Talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não tenha entregado a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja aqui nessa noite, esteja firme na igreja, mas longe de seguir o Senhor, porque tem seguido outras pessoas, coisas, modas, tendências. Mas eu quero dizer a você nessa noite que apesar de tudo isso, o Senhor veio aqui nessa noite, atrás de você. O Senhor veio aqui por você. Apesar de ter 1/3 da terra como seus seguidores, Ele está aqui por sua causa, porque Ele conhece você, Ele segue você onde você está. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não abandona seus seguidores, Ele não abandona quem o segue. Ele está aqui por sua causa. Talvez você seja um adolescente, um júnior. Ele está aqui nessa noite por sua causa, porque Ele conhece você, conhece a sua história, conhece a sua família,
está com você lá no seu trabalho, conhece as adversidades que você está vivendo, Ele está aqui por sua causa, porque Ele vai atrás dos seus seguidores. Irmãos, não podemos seguir outro ou a outros, mas de todo o nosso coração, sigamos ao Senhor, porque Ele é fiel. Outro aspecto interessante do texto, Jesus chega lá e diz o texto que eles estavam pescando a noite toda. Estavam pescando a noite toda e não tinham apanhado nada. E o texto diz, depois de uma noite frustrada de pescaria, lá no versículo 9, diz assim: ao saltarem em terra, viram ali brasas e em cima peixes, e havia também pão. Depois de uma noite frustrada, tem pescadores aqui nessa igreja, será? Eu de vez em quando eu gosto de jogar uma linha. Irmãos, tem uma coisa que dá fome é quando você vai pescar. Mas meu Deus do céu, não sei de onde aparece tanta fome. Você quer ver uma coisa que é uma delícia para um pescador? Quem é pescador vai entender o que eu vou falar agora. Pão com mortadela. Irmãos, a boca chega a salivar. Pão com mortadela, para quem depois de uma noite de pescaria, olha, é melhor do que um bife acebolado. Porque dá fome, pescar dá fome. Não sei, se alguém tiver uma explicação científica, me ajude. Mas parece que dá fome. E depois de uma noite de pescaria, e até desanimados, você entende? Junto desânimo com a fome, Jesus vai lá, e Jesus os orienta na pescaria. Mas Jesus faz uma coisa muito interessante, porque quando eles chegam na praia, o pão já estava lá, e o peixe já estava na brasa, já estava pronto, e eles comem. Há um ensinamento interessante nisso aí. Jesus, ele alimenta a nossa alma. Jesus alimenta a alma dos seus seguidores. Jesus alimenta a alma dos seus seguidores. E é claro que a palavra de Deus é o pão que nos alimenta todos os dias. Talvez você chegou aqui e está com fome, mas não é uma fome de comida, é uma fome de Deus. Se você seguir qualquer outra pessoa aí fora, eu te garanto, eles não estão preocupados se você está com fome, se você está precisando de alguma coisa, não é o perfil deles. Mas Jesus alimenta os seus seguidores. Olha o versículo 10, diz assim: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. 11, Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Irmãos, olha que coisa extraordinária. Jesus, ele põe o avental, vai para a cozinha, prepara o pão, prepara o peixe, dispensa os garçons, porque além de preparar a comida, ele mesmo dá. Você entende o valor que cada um de nós tem para ele? Quem você está seguindo? Porque ele alimenta aqueles que o seguem. Se você é servo do Senhor e tem sentido fome, diga para ele: Senhor, estou com fome. Alimenta a minha alma. Irmãos, num tempo como esse, tenho pregado tanto isso lá na igreja. Irmãos, nós temos muita gente longe do Senhor. Muita gente. É só a palavra, o alimento sólido que nos manterá firmes até a volta de Cristo. E Jesus sabe disso melhor do que qualquer um de nós. E Ele é Deus que nos alimenta. Talvez você esteja faminto. Eu quero dizer para você que Jesus, ele tem um olhar de misericórdia para cada um de nós, porque ele olha a fome.
Note que até agora não rolou bronca nenhuma ainda. Até agora não aconteceu nada ainda. Pedro, senta aqui, vamos conversar. Pô, você me negou 3 vezes, cara. Como você fez uma coisa dessa? Não, Jesus não entra nesse mérito. Está com fome? Sentem-se, comam, e Ele os alimenta. Jesus quer saciar a sua fome também. Jesus quer saciar a nossa fome. Mas há uma outra coisa interessante, irmãos. Resolvida a questão da fome, todo mundo de barriga cheia, a pescaria já tinha ficado para trás. Jesus então inicia uma conversa muito delicada com Pedro. Talvez essa conversa nessa noite seja com você, uma conversa delicada. Ele precisa acertar algumas coisas contigo nessa noite. Porque Pedro precisava ser curado. Depois de ter negado Jesus 3 vezes, de ter parecido desanimado, frustrado talvez, o coração daquele discípulo que Jesus conhecia muito bem não estava saudável. Quem você tem seguido? Você já parou para pensar que talvez a pessoa, ou a moda, a tendência que você tem seguido, não está nem aí para você, se você está bem, se você está mal? Será que é só eu que de vez em quando tenho umas crises assim? Senhor, me carrega no colo, eu preciso, trata o meu coração, Senhor. Nós tivemos um acampamento de jovens agora, o Júnior estava no sítio Pirangaí, e no final do acampamento, o preletor, ele fez uma dinâmica, e eu estava angustiado naquela noite. Ele disse: se você deseja colocar algo diante de Deus aqui, se é uma coisa ou mais de uma coisa, e eu fui lá e coloquei 2 coisas diante de Deus, 2 coisas que estavam angustiando a minha alma, estavam me adoecendo. Irmãos, o nosso Deus, Ele é poderoso para curar. Coisas que estavam me tirando a paciência. E naquela noite, lá naquele acampamento, eu coloquei aqueles 2 motivos nas mãos do Senhor. Irmãos, o nosso Deus é Jeová Rafá, é o Deus que cura. Se o seu coração está enfermo, em nome de Jesus Cristo, siga o Senhor e deixe Ele curar você. Deixe Ele tocar, deixe Ele tratar, deixe Ele ir ao cerne da questão nessa noite. Jesus começa uma conversa com Pedro, e Ele não acusa Pedro, mas talvez a consciência de Pedro o acusasse. O diabo, ele é muito esperto. Ele gosta de aprisionar as pessoas. Ele gosta de dizer o seguinte: olha, Deus, Ele está aborrecido com você. Não adianta nem falar, Ele não vai te ouvir. Desse jeito que você está aí, não adianta, Ele não vai te ouvir. Há um bloqueio entre você e Deus. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Jesus começa uma conversa, e Ele começa a perguntar para Pedro. Ele usa o comparativo. Ele diz: amas-me mais do que a estes outros? Jesus já sabia a resposta. Essa pergunta não era para que ele soubesse alguma coisa, ele já sabia. Essa pergunta era para tratar o coração de Pedro. Eu estou lendo um livro, irmãos. Eu vou tentar trazer em uma larga escala, porque tem edificado muito a minha vida, pastor. Um livro, o título do livro é Uma História de Fé. E um pastor que deixou um legado muito grande no Rio de Janeiro, muito grande, um homem, pastor Batista, homem de Deus, um testemunho extraordinário. E ele conta algo no livro, num rascunho dele. Esse pastor já é falecido há muitos anos. Esse rascunho é de 1939. E ele escreveu algo no seu diário que impactou a minha vida. Porque ele queria abrir um recolhimento para mulheres idosas. Uma casa para viúvas, onde as mulheres pudessem receber comida, atendimento médico, tudo de graça. E ele se pôs a orar, pedindo a Deus que Deus abrisse as portas.
E é interessante porque ele disse uma coisa que me tocou, irmãos. Porque alguém que se dispõe a fazer uma coisa dessa é alguém digno de reverência, de respeito. Pelo menos eu penso assim. Alguém que tem uma iniciativa de abrir uma casa, um orfanato, servir, cuidar, amar. Mas ele disse que começou a buscar a Deus, e enquanto buscava a Deus, ele percebeu que havia no coração dele um pouco de vaidade. Olha que coisa linda, irmãos. Um senhor já. E ele disse que percebeu que havia um pouco de vaidade no seu coração. E ele então parou de pedir a Deus por aquele projeto e começou a pedir a Deus que tratasse primeiro o seu coração. Talvez você esteja com projetos que não andam e não vão andar, porque o seu coração está doente e precisa ser tratado. Coisas que você anda, mas Deus, por quê? Por quê? Não vai acontecer. Deus trata primeiro o coração. Talvez você tenha dons, talentos maravilhosos, que podem e devem ser utilíssimos na igreja, no corpo, mas estão guardados aí, porque Deus primeiro quer tratar o seu coração. E quando Deus fizer isso, aí depois o Senhor vai usar você poderosamente. Jesus chama Pedro e começa a tratar o coração de Pedro. Aquilo que estava lá, talvez uma consciência que o acusasse, este era, meus irmãos, o X da questão. Esse era o X da questão. A cura da alma, eu diria, começa quando nós identificamos os males que nos movem. Talvez Pedro estivesse ali deprimido, com as lembranças, com tristezas, e todas as decisões que tomasse a partir dali iam ser uma pior do que a outra. Cuidado com as decisões que você toma, muito cuidado. Pergunte àquele que você segue primeiro. Ele fala, é Deus que fala, que responde. Pergunta para ele primeiro. Se ele te disser vai, vá. Se ele te disser espera, fique onde está. Se ele te disser não, obedeça. Abaixe a cabeça e não invente moda. Espere. O Senhor vai atrás de Pedro para curar seu coração. Eu pergunto aos irmãos, quem é que faz isso, irmãos? Quem é que está preocupado com a gente? Senão aquele que nós seguimos, que é o Senhor. Ele se preocupa, mas quem é como ele? Quem é que está preocupado? Quem é que está preocupado contigo? Eu já estou caminhando para encerrar. Esse tempo é um tempo de crises, irmãos. Nós temos muitos irmãos em crise. Gente frustrada, decepcionada, desanimada, angustiada, ansiosa. Mas eu quero dizer que o Senhor que foi atrás de Pedro é o mesmo que vem atrás de você também. É o mesmo. Onde você está, Ele está lá também. O Senhor fala. O Senhor tem um trato muito especial com aqueles que são dele. Deus não tem filhos prediletos, mas aqueles que se dispõem a segui-lo com integridade de coração, Ele honra. Somos prova disso, irmãos. Deus tem feito maravilhas na minha vida, na minha família. Somos muito abençoados por Deus e nós não somos nenhuma gota melhor do que os irmãos. Deus tem sido muito generoso comigo, com a minha casa, com os meus filhos. Batalha contínua, acirrada. O diabo tentando entrar pela janela, pela porta, não, fora. Batalha contínua, mas o Senhor está conosco. Deus tem nos curado, Deus tem nos tratado. Se o amor que você tem pelo Senhor, talvez hoje, não seja como o amor que Jesus esperava que Pedro tivesse naquele momento, não se preocupe com isso, mas seja sincero, fala: Senhor, olha, Jesus, a minha relação com o Senhor é uma relação um pouco interesseira. Seja sincero. Jesus, olha, eu tenho te buscado mais pelo que o Senhor pode me dar do que pelo que o Senhor é. Jesus, cura o meu coração, muda isso. Há tanto tempo sou assim, não quero mais, trata-me. Porque Ele vai atrás para curar.
Jesus não repreende Pedro naquele momento pelo que Pedro tinha feito, por não ter demonstrado inicialmente aquele amor incondicional. Jesus não repreende Pedro por isso, mas a repetição das palavras e a não exortação naquele momento foi para Pedro um tratamento. E eu quero terminar dizendo o seguinte, que o Senhor, eu comecei dizendo que se você segue alguém e por alguma razão deixar de segui-lo, essa pessoa dá a mínima para você, porque você para ele é mais um número, não faz diferença. Mas para o Senhor você faz toda a diferença. Jesus reintegra Pedro no grupo. Talvez você esteja pior do que um peixe fora d'água. Mas quero dizer para você que o Senhor veio aqui nessa noite para reintegrar você. Para te dizer para você o seguinte, para o senhor, para a senhora, nessa noite: você está no meu time. Você é do meu time. Não abro mão de você no meu time. O encontro, depois das preliminares, chega ao ápice, porque no versículo 19, Jesus diz para Pedro assim, lá na parte B: segue-me. Vem comigo, Pedro. Pedro, vem. Depois de tudo que Pedro fez, talvez na mente dele ele tivesse o seguinte: ele nunca mais ele vai me aceitar. Nunca mais serei como eu era antigamente. Jesus está te chamando para o time. Ele reintegra Pedro. Ele está dizendo para você o seguinte, que ele tem muitos seguidores, mas não abre mão da sua vida, do seu dom, do seu talento e do seu amor por ele. E ele está aqui para reintegrar você. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem você está seguindo? Eu queria terminar com uma outra canção. E o título dessa canção é Filho Pródigo. Queria pedir ao pastor Alexandre que me ajudasse aqui, que viesse à frente. Permita-me uma licença poética nessa noite para usar o termo saudade. O Senhor, Ele tem saudade de você. Não importa o que você fez. Não importa se você deixou de segui-lo por algum momento. E esse apelo é para você que talvez estava afastado, mas deseja se reconciliar com o Senhor nessa noite. Ou talvez é da igreja, mas sente que tem seguido a outro, ou a outros, ou a outras coisas, em detrimento do Senhor. E não, Senhor. Mas se você também nessa noite deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a partir de hoje, ser um seguidor dEle, se você sentir esse desejo no seu coração, o título dessa música diz Filho Pródigo. Enquanto eu canto essa canção, você pode sair do seu lugar. Se a igreja puder, queria pedir aos irmãos que ficassem de pé. E eu quero convidar você aqui à frente, você que foi tocado.
e entende que essa palavra de Deus foi uma palavra para o seu coração, para a sua vida, quero te chamar aqui na frente. O pastor Alexandre vai orar por você nessa noite. Pai, por muitos caminhos andei, desertos distantes eu sei, longe de tua presença. Pai, eu sei que errei, mas perdão. Eu sei, machuquei teu coração, mas peço, Senhor, perdoa-me. Reconheço que não existe nada melhor do que estar diante de ti. Como é bom fechar os meus olhos materiais, ouvir tua voz me falar: eu estou aqui, vou te ajudar. Como é bom erguer minhas mãos para o céu, sentir tua mão me tocar, saber que há um Deus que comigo está. Pai, por muitos caminhos andei, desertos distantes eu sei, longe de tua presença. Pai, eu sei que errei, mas perdão. Eu sei, machuquei teu coração, mas peço, Senhor, perdoa-me. Reconheço que não existe nada melhor do que estar diante de ti. Como é bom fechar os meus olhos materiais, ouvir tua voz me falar: eu estou aqui, vou te ajudar. Como é bom erguer minhas mãos para o céu, sentir tua mão me tocar, saber que há um Deus que comigo está. Como é bom fechar os meus olhos materiais, ouvir tua mão. Como é bom, Senhor, como é bom erguer minhas mãos para o céu, sentir tua mão me tocar, saber que há um Deus que comigo está, saber que há um Deus que comigo está. Meus irmãos, não há nada pior do que a indiferença. Não há nada pior do que a indiferença. Se você sente que tem sido indiferente, sua vida, sua fé não está bem. Você sabe disso. Sua vida com Deus não está bem. Vem cá na frente. Um homem de Deus, pastor Alexandre, vai orar por sua vida. Você está longe.
Talvez você seja um seguidor nominal. Vem cá na frente. Não foi à toa que Deus propôs esse tema, juventude. Não foi à toa. Você não tem seguido o Senhor de todo o seu coração, porque Jesus, Ele vai atrás dos seus seguidores. Ele alimenta seus seguidores. Ele cura seus seguidores. E Ele reintegra seus seguidores. Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. É seu caso? Vem cá na frente. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui para bem longe de ti. Mas estou de volta para ti. Você quer? Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Simplicidade com Deus, intimidade com o Pai, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui para bem longe de ti. Mas eu sou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a sua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti. Talvez como Pedro, você foi para longe. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Jesus te aceita de volta. Ele te reintegra de volta. Eu não sei por que você se afastou. Eu não sei o que você fez. Eu não sei o que o Senhor fez, o que a senhora fez. Mas Jesus te recebe de volta nessa noite. Você quer voltar? Você quer voltar a seguir o Senhor? Você quer voltar a seguir o Senhor como antes seguia? Seu coração não queima mais. Você sente que a sua vida está diferente, a sua fé não está bem. Você quer voltar? Sai do seu lugar, meu irmão. Sai do seu lugar, minha irmã. O Senhor te recebe nessa noite. Jesus disse: Pedro, segue-me, Pedro. Pedro, Pedro, segue-me.
Ó Deus, tô com saudades de ti. Saudades, saudades, saudades. Ó Deus, tô com saudades. Saudades, saudades de ti. Talvez você se frustrou na igreja, se frustrou com alguma coisa e se afastou. Você disse consigo: eu não quero mais, não quero ser como era antes, não quero, vai ser diferente agora. Mas Jesus está dizendo: não, não, segue-me, segue-me. Ó Deus, tô com saudades, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti. Ó Deus, ouve a nossa oração, Senhor, o nosso clamor nessa noite, Pai. Senhor, como assim, Pai? O Senhor vai atrás de ex-seguidores. O Senhor vai atrás de fugitivos. O Senhor vai à procura de desistentes. Dos que acreditaram em mentiras e fugiram para outra direção. O Senhor não espera que ex-seguidores voltem, mas o Senhor prepara peixes e pães para dizer a ex-seguidores que ainda não chegou ao fim, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Nós viramos as costas, mas o Senhor não. Nós fugimos, mas o Senhor não. Nós desistimos, mas o Senhor não. Como assim, Senhor? O Senhor já tem tantos seguidores, e por que se preocupa assim conosco, Pai? Porque o Senhor não nos vê como números, mas o Senhor nos vê como pessoas especiais. Quem poderia nos amar tanto assim, Pai? A conversa aqui não é de trabalho, Pai. A conversa aqui não é de confronto. A conversa é: você me ama, cara. Porque eu te amo. E o teu amor nos envergonha, Pai. O teu amor nos constrange, Senhor. E esses dias o Senhor tem falado demais, ó Deus, com essas mesmas palavras. Não há nada mais que possa nos prender se não for o teu amor, Senhor. E o Senhor sabe que nós não conseguimos te amar na mesma medida que o Senhor nos ama, Pai. E é isso que Pedro disse, isso que nós ouvimos o Senhor falando. Eu sei que você não me ama da maneira que eu te amo, mas mesmo assim apacenta as minhas ovelhas. Mesmo assim eu quero você no meu time. Mesmo assim não acabou. Vem, segue-me.
porque sou eu que vou completar a obra que eu comecei. Pedro, você não consegue, mas eu sou capaz de levá-lo a ir muito mais além do que você pode imaginar. Senhor, obrigado pelo seu tão grande amor. Se porventura você ainda está resistindo a ficar no banco, quando o Senhor te chama a sair do seu lugar, e se você num gesto de rendição ainda quer publicamente dizer: Senhor, Senhor, já que o Senhor não desiste de mim, mesmo quando eu já desisti do Senhor, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, Senhor. Se você quer dar esses passos em direção ao chamado do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui. Pode sair do seu lugar e vir aqui. E se Deus ainda tem falado contigo, sai do seu lugar e vem aqui, em nome de Jesus. Toma, Senhor, nossa vida em tuas mãos. Toma, Senhor, a nossa vida em tuas mãos. Isso é algo voluntário, Senhor. Isso é algo consciente, Senhor. Isso é resultado de um chamado do Senhor, Pai. Deus tem te chamado. Se você quer se juntar ao Gabriel, a Catarina, a Carol, a Luana, a Gabi, a Fafá, ao Zaqueu, ao Ezequias, a Iraciema, se você quer se juntar a esse grupo, ao Alexandre, que eu estou aqui na mesma condição. Se Deus tem falado contigo, então saia e vem. E vem. O Senhor marcou a vida de Pedro num dia especial. E deixa Deus fazer desse dia um dia especial. Um dia que o Senhor marcou a sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui. Se a sua alma tem sede de Deus e o Senhor tem te chamado a um banquete com Ele, sai do seu lugar e vem aqui, em nome de Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Abençoe toda a tua igreja, de uma maneira especial esses teus filhos que publicamente, como Pedro, aceitam o chamado do Senhor nas suas vidas. Sela hoje, Pai, com os teus filhos. Sustenta, ó Deus, essa decisão, Pai. Nunca mais voltar atrás. Nunca mais, Senhor, seguir em frente sempre, avançando sempre, para atingir tudo aquilo que o Senhor tem guardado para os teus filhos. No nome de Jesus eu os abençoo. Obrigado pela vida do teu servo pastor André, Pai, que com tanta humildade no altar do Senhor, permite o Senhor falar à tua igreja através desse instrumento, Pai. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja reunida. Que a cada um o Senhor dê a devida porção, Pai. Saciados, Pai. Alimentados na alma, Pai. Nós nos despedimos, ó Deus, em culto e em celebração. E andando na tua presença, Pai, vamos seguindo até o dia que o Senhor nos convocar para estarmos definitivamente contigo e para sempre, ó Deus, ali nas mansões celestiais. Enquanto temos vida, movidos pela tua graça, que a nossa vida esteja a serviço do Senhor e como adoradores possamos refletir a luz do Senhor por onde passarmos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos, sustenta-nos. Agradecido nós falamos, em nome de Jesus.